Clube inglês avança pela contratação de Fabrício Bruno. Flamengo e CBF chegam a um acordo para liberar Lohan. Vai ter manifestação nas arquibancadas. Torcidas em Manaus dividida. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de quarta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Larga o like de vocês. Não são inscritos? Se inscreva. Não nos segue? Passe a nos seguir. E não se esqueça, acione o sininho para todos os vídeos e continue aí nos ajudando, compartilhando os nossos conteúdos, que tudo isso para vocês é de graça e vocês continuem informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Galera, é o seguinte, eu vou trazer a notícia para vocês. Eu não estou expondo minha opinião em nada, mas a torcida em Manaus está muito dividida. Vimos a recepção calorosa que os jogadores do Flamengo tiveram ontem, principalmente Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, que foi muito ovacionado, como eu mostrei no vídeo da parte da manhã, foi lá, abraçou a torcida, tirou foto, tá? Mas tem uma torcida, uma parte da torcida que não está satisfeita. Uma parte da torcida não aceitou as desculpas de Gabriel. E olha só, vivemos numa democracia e temos que respeitar a opinião dos outros. Beleza? Então, seguindo aqui com as notícias. Flamengo chega a acordo com o CBF e libera Lohan para a Seleção Brasileira Sub-20. A priori, o Flamengo não queria liberar o atleta para a Seleção Brasileira Sub-20, porque o atleta é muito importante para o elenco do Flamengo, é uma peça de reposição muito importante. Nós vimos as vezes que ele foi acionado e correspondeu à altura. E o Flamengo comunicou aí à Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como CBF, que não ia liberar Lohan para a Seleção Brasileira Sub-20. Contudo, o clube entrou em um acordo com a CBF e o jogador vai se juntar ao time comandado por Ramon Menezes. Para o atleta, essa convocação é muito importante. É o reconhecimento do seu trabalho, é o reconhecimento do momento que o atleta está vivendo. O atleta que recentemente foi campeão pela Libertadores Sub-20, da categoria apenas com 17 anos de idade, e foi um dos destaques, foi o melhor dentro de campo. Vamos lá. Além do Flamengo, Palmeiras e Corinthians também chegaram a um acordo com a CBF. Dessa forma, a entidade antecipou o fim do período de treinamento na Granja Comari. Inicialmente, as atividades seriam entre os dias 3 e o dia 11 de junho. Agora, a data se encerra no dia 8. Com isso, o Lohan não vai desfalcar o Flamengo em nenhuma partida. Isso porque o Flamengo enfrenta o Vasco no dia 2 de junho, ou seja, um dia antes da apresentação do jogador à Seleção Brasileira. E depois o atleta volta a campo pelo Flamengo no dia 13 de junho contra o Grêmio. É bom chegar num acordo, não ter picuinha. Picuinha, como eu falei, é muito importante para o atleta, né? Agora o Flamengo está aí à procura de um substituto para Gabriel Barbosa, o Gabigol, e nós já sabemos disso. Anteriormente foi sondado aí Roberto Firmino, mas eu já trouxe no vídeo da manhã que ele não vai vir. Ele pretende renovar por mais 3 anos. O salário dele lá é altíssimo. E ele não quer sair de lá do Qatar de jeito nenhum, né? Falando em Qatar, ainda está com a polêmica aí com Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, que eu não vejo ninguém comentar sobre, né? Que assinou um pré-contrato e tem que pagar uma multa aí de 31 milhões de reais, eu acho que é isso aí, né? Então aqui, Flamengo negocia a contratação de Matheus Martins, ex-fluminense, diz rádio. O Flamengo definiu um novo alvo para o setor ofensivo para ser o novo contratado do clube na próxima janela de transferências. Matheus Martins, atualmente emprestado para o Watford, mas pertence aí à Udinese. Segundo informações da Rádio Tupi, uma rádio muito conceituada, as conversas estão caminhando de forma positiva e o jogador está de férias no Rio de Janeiro. Diante disso, já houve alguns contatos entre as partes, porém ainda não há nenhum acerto com a Udinese, detentora dos direitos econômicos do atacante de apenas 20 anos, que chegou ao futebol europeu no ano de 2023, ou seja, no ano passado. Então aqui, Flamengo busca jogadores para o setor ofensivo, visando a venda de alguns atletas e também as lesões. Além disso, a diretoria deve ser agressiva nessa janela de transferências para reforçar ainda mais o plantel.
A ideia é o empréstimo com opção de compra para Matheus Martins, que está de férias e ao fim da temporada europeia, ou seja, a temporada europeia encerrou e ele está de férias aqui no Brasil. Já foi feito alguns contatos com ele, já está tendo uma conversação com o atleta, falta chegar a um acordo para sim poder sentar com a Udinese. Olha só, Matheus foi revelado pelo Fluminense, onde foi peça importante na equipe, principalmente em 2022. Porém, no futebol europeu, ainda não conseguiu se desencantar de forma que era esperado na época que foi negociado. Ou seja, bom jogador, vi ele jogando algumas vezes, foi um grande destaque sim no Fluminense, mas lá na Europa ele não está conseguindo render. Então o Flamengo aí visando a venda de alguns jogadores, a saída de alguns jogadores, que nós já sabemos, né, o que está acontecendo dentro do Flamengo. O Flamengo pretende aí contratar mais um atacante. Temos o Carlinhos, que não pode participar da Copa do Brasil, porque jogou pelo Nova Iguaçu. Eu vou verificar se ele pode entrar na próxima fase, o Flamengo passando para as oitavas de finais, e ele também não foi inscrito aí na Libertadores da América. O Flamengo passando de fase também, ele deve ser incluído, né? Então, agora vamos falar sobre outra saída de jogador, que se trata de Fabrício Bruno. Sabemos que o desejo do atleta de ir para a Europa já é antigo, só que não tinha surgido nenhuma proposta até então. Aqui, ó. O West Ham da Inglaterra avançou na contratação do zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo, e o clube inglês, inclusive, espera fechar a negociação assim que o mercado abrir na Europa. Conforme informações do portal West Ham Watch, Fabrício Bruno já destacou o desejo à diretoria do Flamengo de se transferir para o futebol europeu. No entanto, nenhum clube enviou proposta pelo defensor nas últimas janelas de transferência e, portanto, o atleta renovou o vínculo com o Flamengo até dezembro de 2028. Ou seja, para levar o atleta vão ter que pagar a multa rescisória dele, né? Agora, o interesse do West Ham, Fabrício Bruno enxerga com bons olhos se transferir para o futebol europeu. De acordo aí com o West Ham Watch, o time inglês já avançou nas negociações com o zagueiro do Flamengo e agora espera fechar o acordo com o mais querido nos próximos dias. Ou seja, o Léo Ortiz foi contratado com esse intuito do Flamengo, que eu sabia que iriam chegar proposta para levar Fabrício Bruno para a Europa, principalmente após a sua convocação para a seleção brasileira. É importante destacar que a janela de transferência na Europa abre 14 de junho, ou seja, cerca de 26 dias. Ou seja, Fabrício Bruno pode assinar contrato com o West Ham apenas após essa data. Até lá, o atleta segue à disposição do Flamengo, né? Agora vamos vir para o assunto chato. Como eu falei, uma parte da torcida no país inteiro perdoou Gabriel Barbosa. Outra parte da torcida não perdoou. Se sente ainda muito magoada, se sente traída por ter o seu ídolo vestindo a camisa de um dos seus rivais que o assediou no início do ano, que se trata aí do Corinthians, né? E essa utilização da camisa dele, já trouxe no vídeo de ontem, aumentou em quase 400% a venda da camisa online que ele estava usando, ou seja, dando lucro para o adversário, né? Então aqui, ó, torcedores do Flamengo preparam faixas para Gabriel em jogo em Manaus. Judas. Essa matéria é do Kaique Bertolucci, do Bola VIP Brasil. Clima dividido em Manaus. Ontem, na chegada da delegação rubro-negra em Manaus, o atacante foi ovacionado pela torcida flamenguista e distribuiu abraços e autógrafos e fotos. Porém, há outra parte da torcida que está extremamente insatisfeita com o Gabi, o que promete fazer barulho no jogo de logo mais contra o Amazonas. Olha só. Divulgado nas redes sociais do jornalista Vene Casagrande, torcedores do Flamengo estão preparando faixas específicas para Gabigol. Uma delas diz, Gabi Judas. Já a outra aponta o seguinte, abre aspas, não somos fãs de canalha, fecha aspas. Não sou eu que estou falando, estou trazendo a informação. Isso aí está nas faixas que vocês estão vendo aí no vídeo, faixas confeccionadas por torcedores rubro-negros que estão insatisfeitos. Diante desse cenário ocorrido em Manaus, será curioso ver como a maioria da torcida se comportará diante da presença do Gabigol no estádio Arena Amazonas. Lembrando, Pedro está com problemas físicos. Gabigol provavelmente vai entrar no segundo tempo. E isso que é aguardado.
a reação da torcida quando ele for entrar em campo ou no momento em que ele estiver aquecendo. Beleza, galera? Então, essa é a informação. Agora vamos falar aqui sobre outro jogador, que é Eric Pulgar, que aguarda aí uma posição da diretoria. Pulgar em recuperação para se retornar ao Flamengo, espera a resposta do clube sobre a renovação de seu contrato. Seus agentes fizeram uma proposta, mas a diretoria ainda não respondeu, acreditando ter tempo suficiente. Sabemos que o Flamengo só estende o contrato do atleta quando está perto do fim. Ou seja, com o Gabriel seria o seguinte: o contrato dele se encerra em dezembro, eles sentariam em outubro, novembro, para poder acertar essa renovação de contrato. Então estão aguardando mais um pouco para sentarem com o staff de Eric Pulgar e aí estender o seu vínculo com o clube, sabendo que ele está sendo assediado por vários clubes, recebendo várias sondagens. Ainda não chegou nenhuma proposta oficial à mesa do Flamengo, né? Então, vamos seguindo aqui. Amazonas e Flamengo, aonde assistir? Então, vou trazer para vocês aqui, ó. Os times se enfrentam hoje às 21 horas na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil na Arena Amazônia. O Sport TV e o Premier transmite a partida. A provável escalação do Amazonas do técnico Adilson Batista deve ser a seguinte: Marcão, Patrick, Miranda, Diogo Silva e Fabiano, Xavier, Wendel e Rafael Tavares, Matheus Serafim, Jô e Enio. Os pendurados não tem nenhum. Fora do jogo está o PH e Mantuan, lesionados. Já o nosso Flamengo, comandado pelo técnico Tite, deve vir a campo com a provável escalação: Matheus Cunha, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Alan, De La Cruz, Jorge de Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro no ataque. Pendurados no Flamengo, não tem ninguém. Quem está fora, como já trouxe no vídeo da manhã, Pulgar aprimorando a parte física, ele já está bem da lesão, mas tem que ganhar condicionamento físico. Bruno Henrique, tornozelo esquerdo, Léo Pereira, coxa esquerda e Carlinhos, que não pode jogar porque já atuou na Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. Árbitro da partida: Ramon Abate Abel, assistente número 1, Daniel Paulo Zioli, de São Paulo, assistente número 2, Gisele Casaril, de Santa Catarina, quarto árbitro, Gleica Oliveira Pinheiro, do Paraná, e o VAR fica por conta de Gilberto Rodrigues Castro Júnior, do Paraná. Então, essas daí são algumas das informações que eu tinha para trazer para vocês nessa parte da tarde. Galera, vamos torcer, né? Vamos respeitar a opinião dos outros. Quem ama Gabigol, torce muito por ele, vai defender o Gabigol, mas sem ofender uns aos outros. Cada um tem que respeitar a opinião. Como eu falei, eu já defendi muito o Gabigol aqui em vídeos e fui criticado, muito criticado. Mas era a minha opinião. Eu gosto do Gabigol, ajudou muito o Flamengo a ganhar títulos, mas a gente tem que entender que ciclos se encerram, né? Aí quando ele cometeu esse ato falho aí com a camisa do Corinthians, eu critiquei, aí fui criticado também. Se você defende, é criticado. Se você critica, é criticado. Então, meu irmão, vamos respeitar uma opinião dos outros, né? Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!